Esse valor da deformação, certo? O valor da deformação é calculado por essa fórmula aqui, né? Metade do comprimento do cabo menos metade do vão. Aí eu já coloquei, agora já transformei a fórmula, né? Então, tem que existir, vamos só reforçar aqui, mesmo que seja repetitivo, certo? Tem que existir um valor de flecha, né? Tem que existir um valor de flecha que gere essa equação. E o que é interessante a gente destacar aqui? Que esse valor aqui final, né? Que é o comprimento do cabo dividido por 2, ele também é função da flecha, pela simples equação de Pitágoras. Aqui você tem, né? Desse lado aqui, ó, você tem um triângulo equilátero, né? Onde você simplesmente aplica esse valor ao quadrado, mas o valor da flecha ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado, certo? Então você já tem aqui, né? Esse valor de L em função da flecha. A rigidez, certo? Vamos falar agora sobre a rigidez. Ela é calculada com o módulo de elasticidade, né? Isso aqui é o módulo de elasticidade, multiplicado pela área, dividido pelo comprimento. O comprimento aqui, né? Nesse caso da rigidez final, é L sobre 2. Então, você também pode ir variando a rigidez, né? À medida, na verdade, para problemas não lineares, você tem que variar a rigidez. Porém, para linhas de vida, a gente vai ver que essa variação de rigidez dá uma margem de erro pequena. Mas, por precisão, é recomendado que você varie, né? Então, para cá, né, a gente já vai colocar agora o valor da rigidez nessa forma. Né? E vamos colocar aqui, né? Só destacar que isso aqui é L sobre 2. Então, para você resolver esse problema aqui de maneira não linear, se você utilizar softwares como MATLAB, MATCAD e outros, ele resolve. Ferramentas interativas do Excel resolvem. Então, por exemplo, se você se identificar com essa solução, né, você simplesmente pegar essa equação e colocar num software de resolução de equação, como tem vários, você pode estar fazendo isso perfeitamente. Certo? Porém, aqui eu vou seguir uma metodologia mais simples e que ela está dentro do raciocínio que eu desenvolvi e que eu me identifiquei, para depois, inclusive, gerar as outras soluções que vêm depois, né? Para inserir um vão, inserir a questão dos absorvedores de energia, etc. Então, fica a seu critério, né? Você, inclusive, resolver isso por outras ferramentas matemáticas, por outras ferramentas computacionais. Mas eu aqui eu vou usar o Excel. Aqui, só para a gente chamar a atenção, né? A equação de Pitágoras, né? Que é para onde a gente vai obter, né? Esse valor de L final, né? Que também está tudo em função de F aqui, ou seja, você só tem uma variável que é a flecha. Se encontrando a flecha aqui, você tem todas as outras variáveis. Lá no artigo do LinkedIn que eu escrevi, eu resolvi essa equação aqui, certo? Eu resolvi essa equação aqui por esse método interativo aqui, que é um método que você faz na calculadora, certo? É um método interativo, onde você estima um valor de flecha, você calcula o valor da tração pela forma simples de equilíbrio, depois você calcula a flecha, né, pelo ΔX, certo? Com a fórmula utilizando a tração e a rigidez, compara o valor da flecha, se tiver bem, ok, acabou, se não, você faz a análise de novo. Eu não vou me aprofundar nesse tipo de análise aqui, porque ela é feita na calculadora, ela é lenta, ela é boa, às vezes você até faz até por exercício. Quem quiser olhar, vou deixar o link aqui no LinkedIn, dessa resolução que eu fiz no LinkedIn. Também vou chamar a atenção para, lá para aquele exemplo, eu não variei a rigidez à medida que eu ia andando, né, na interação, certo? Você pode atualizar a rigidez à medida que o comprimento varia, né? Que a rigidez está aqui, ó, certo? A rigidez ela é função desse comprimento final, né? Então, naquele exemplo, eu não
atuei a rigidez. Eu não atualizei a rigidez, a palavra certa. Eu não atualizei a rigidez. Eu simplesmente permiti, né? Seguir em frente. A gente vai ver que quando a gente terminar esse exercício, a gente vai ver que a margem de erro para a grande maioria dos problemas é muito pequena e fica a ser o critério se você atualiza a rigidez ou não. Bom, aqui para a gente recapitular o cenário, né? A gente tem a semelhança de triângulos, a gente tem aqui a equação a ser resolvida, certo? Aqui a relação de flecha, né? E os comprimentos. E qual que é a minha maneira de resolver esse problema? Eu simplesmente, num primeiro momento, vamos esquecer que a gente está num problema vetorial, né? Certo? De leis de Newton. Simplesmente atribuo um valor bem pequenininho para a flecha, certo? 0,001 milésimo de metro, e resolvo Pitágoras aqui, obtendo a hipotenusa. No momento que eu resolvo isso, certo? Se eu faço esse valor de hipotenusa menos o vão inicial, né? Ou seja, esse valor menos esse, eu obtenho o ΔX da forma, certo? Eu obtenho o ΔX da forma, né? Então, como eu já calculei a rigidez, certo? Como eu já calculei a rigidez, eu obtenho a tração, certo? Então, eu já saí agora dessa minha visão geométrica, né? Já pego essa variação aqui, que é o ΔX, certo? Que é a variação do cabo, né? Multiplico por K, ok? Multiplico por K e obtenho esse valor de tração aqui, certo? E pela fórmula de equilíbrio, semelhança de triângulo, quando você quiser, eu já posso obter também o valor de P, certo? Então, eu faço esse passo a passo aqui, ó, no Excel, ok? Só chamando aqui de novo o valor da hipotenusa, né? O problema que a gente vai começar a lançar aqui no Excel é o mesmo problema que estava lá no LinkedIn, até para a gente comparar resultados. O vão aqui, certo? É 8 metros, então é 8 metros de ponta a ponta, certo? De amarração a amarração, é 8 metros, o vão aqui de ponta a ponta. Cabo de aço 6 por 19, alma de fibra 9 milímetros, ok? O fator, né, de área, né, para esse cabo, a gente vai considerar 0,395, certo? Lembrando que a rigidez é módulo de elasticidade vezes área dividido por comprimento. Os cabos de aço, você não calcula a área como se fosse uma área, a área do aço, mas como se fosse uma área puramente maciça, né? Que nem você faria, por exemplo, uma barra redonda. Não. O cabo de aço ele tem espaços vazios, ele tem alma de fibra, então você tem um fator de área para calcular essa área. Já já eu apresento a forma. Você precisa também do módulo de elasticidade, né? Então esse cabo é 6 por 19 alma de fibra. Dessa faixa aqui, eu vou pegar o valor 85.000 newtons por milímetro. Tem que tomar bastante cuidado com as unidades. Vou agora amplificar isso daqui. Em que, vamos lá, a rigidez, né? É essa fórmula aqui, que eu já acabei de falar. Em que a área está aqui, né? É o fator de área, que é aquilo que a gente viu, né? Naquela tabela. É 0,395, né? Vezes o diâmetro ao quadrado. Calcula-se a área, o módulo de elasticidade, né? O comprimento. Só lembrando que, como a gente dividiu o problema por 2, certo? É como se a gente esquecesse que o outro lado existisse por questão da simetria, né? Então, a rigidez você calcula com L sobre 2. Cuidado para não errar isso, certo? Bom, então tá aqui. Vamos agora fazer esse lançamento aqui no Excel. Primeiramente, eu coloco aqui a flecha de 0,001. Calculo aqui por Pitágoras a hipotenusa, né? Que é L sobre 2. Faço a diferença da hipotenusa menos o vão inicial, que dá 1,25, 10 a menos 7 metros. Aplico a fórmula. Tração é igual a K vezes deformação, certo? O K está aqui embaixo, ok?
Então, se a gente fizer esse valor aqui de K multiplicado por esse valor de dx, certo? Esse valor aqui de K, né? Se eu multiplicar por dx, que é 1,25 vezes 10 a menos 7, eu obtenho 0,08487. E por equilíbrio, né? A última fórmula, né? Agora que eu já tenho essa minha flechazinha, 0,1, aqui faltou um pouquinho de precisão para ele apresentar algum número, certo? Não é zero, mas falta um pouquinho de precisão. Eu obtenho esse valor de P. Aí depois eu faço essa mesma análise para 0,11, onde eu obtenho hipotenusa, deformação, tração e P. Então você vai, na verdade, quase que como que verificando, né? Quanto que eu preciso aplicar de peso para criar, por exemplo, uma flecha de 0,011. É um raciocínio ao contrário, mas ele chega no mesmo resultado, exatamente. E esse P que está aqui já é o P mesmo, certo? Não é P sobre 2, certo? Então, o P que eu estou calculando aqui, ó, já é o P mesmo, ok? Vou fazendo e eu vou arrastar isso daqui, certo? Como a gente diz no Excel, né? Vamos arrastar isso aqui. Então, a partir de 0,5 eu arrastei, né? A carga que eu quero chegar, vamos nos lembrar que é 6.000 newtons. Então, o valor que eu procuro está entre essas duas células aqui, né? Aí eu insiro alguma célula a mais, insiro um pouquinho mais de precisão, eu chego quase que exatamente aqui, ó. Que a flecha é 0,523 metros, né? Aí você tem aqui a hipotenusa, você tem o valor da tração aqui, certo? E você resolveu o seu problema de modo não linear. Se vocês forem lá no LinkedIn, a solução que está lá, ó, foi 0,521, né? Então, se você for olhar, né? É muito baixo, né? A diferença de um método para o outro, né? Aí você pode me perguntar, e por que a diferença, né? Mesmo que exista, né? Lá você acumula mais erros. Lá eu fiz na calculadora, então eu fui calculando, você não vai colocando todas as vírgulas e aqui ele é mais preciso, certo? Na resolução. Bom, então esse é o nosso primeiro exemplo. Ele é muito prático, muito simples para você resolver esses problemas, né? Para um vão. Eu não vou disponibilizar as planilhas, certo? Que eu produzo aqui no vídeo, porque acho que a ideia central é que cada um, inclusive, melhore até o que eu faço aqui, certo? Eu tenho certeza que muita gente vai conseguir fazer melhor do que eu faço, certo? Com programação, com outras equações, certo? E o mais importante, assim, é que você estude e desenvolva as suas soluções, né? Com esses dados que estão aqui, já tem bastante informação para você treinar, né? Tem outro método do LinkedIn também. E eu espero ter ajudado. Até a nossa próxima aula.